Olá pessoal que acompanha o Ciência Informa, eu, professor Guilherme Artioli, estou aqui com a professora Desiree Coelho e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério da nutrição esportiva. Desiree, por que as pessoas, os nutricionistas, e você é uma delas, prescrevem tanto frango com batata doce para quem quer ficar grande? Bom, já vamos excluir dessa generalização, né? Mas assim, realmente, né? Tá na moda. As pessoas, o que eu atendo de pacientes até na clínica que chegam, consomem até no café da manhã, lanche da manhã, lanche da tarde, é frango com batata doce. Eu acho que isso vem por dois motivos. A questão do frango é porque o frango seria uma proteína de boa qualidade, de alta qualidade, com baixo conteúdo de gordura. Então as pessoas têm o pavor da gordura, né? Ainda mais que todo mundo hoje em dia quer emagrecer. Então o frango acaba sendo uma boa opção de proteína de alta qualidade com baixa gordura e baixa caloria. Mas parece que é a única opção. Desculpa te interromper, mas pelo que a gente vê por aí, frango é a única opção. Exato. E sendo que a gente sabe que peixe é tão bom quanto carne de porco, dependendo do corte, né? É muito interessante também. E por que não alguns cortes até de carne vermelha? A questão da batata doce, aí a gente tem que explicar um pouquinho algumas questões do carboidrato. As pessoas utilizam tanto a batata doce porque a batata doce ela teria um baixo índice glicêmico. O que isso significa? Que o carboidrato presente nela, ele estaria disponível para o corpo de uma maneira bem lenta. Então as pessoas hoje em dia que querem emagrecer, elas têm pavor do quê? De dar pico de insulina. Isso que eu ia te perguntar, as pessoas ainda acham que o pico de insulina faz a pessoa engordar, é Exato. Isso? Esse é um grande mito da área, né? As pessoas acham que se tiver aquele pico de insulina, pronto, engordei. Então consumir um alimento que ocasione um pico de insulina é tudo que as pessoas não querem. Então a batata doce, sendo um alimento que, né, tem um bom carboidrato e não ocasiona isso, né? Ele está disponível de uma maneira lenta, faz com que ele seja tão popular entre as pessoas da academia. Mas o que as poucas pessoas sabem é que o tempo de cozimento dessa batata doce vai influenciar muito nessa questão, né? Então ninguém come batata doce crua, né? Existe um tipo de batata doce, que é a Yacon, que é bem cara, que você consome crua, né? Que ela seria como uma fruta. Mas as outras todas, elas precisam ser cozidas. E aí, quando você cozinha, você quebra a fibra, né? O carboidrato ele fica mais disponível. Então, essa velocidade de aparecimento desse carboidrato na circulação, ele aumenta também. Não é tão lento assim. Não, inclusive tem estudo mostrando que batata doce cozida sem casca, né? Se a pessoa, aqui no Brasil a gente tem a mania de tirar casca, ela tem alto índice glicêmico, ou seja, ocasionaria aquele pico de insulina. E mesmo assim essas pessoas não engordam, né? É mesmo assim. Então vai ver que a insulina não engorda como as pessoas imaginam que engorde. E por exemplo, um arroz 7 cereais, né? Ou uma refeição bem balanceada com arroz e feijão, mesmo um arroz branco, mas que tenha feijão, tenha carne, tenha salada e legumes, já não vai ocasionar esse pico tão alto, né? Então esse açúcar do alimento, do carboidrato, ele fica diluído. Então as pessoas podem variar a alimentação, podem e devem, né? Isso que eu ia te perguntar, Desiree, qual que é a chance de uma pessoa que faz uma dieta tão monótona e tão pobre em diversidade de alimentos acabar ficando com deficiência de vitaminas, de minerais? O que pode acontecer com essa pessoa Não menosprezando a deficiência de vitaminas e minerais, Guilherme, mas eu acho que é importante também, porque a monotonia, né, a cor e a qualidade do alimento diz muito sobre o nutriente que tem ali, então quanto mais variada e colorida a alimentação, melhor. Mas uma questão que eu acho muito importante a gente pensar é que a pessoa, quando ela fica tendo uma alimentação tão restrita, a chance dela ter um episódio compulsivo depois é muito grande, né? Então a gente pensar não só, né, no que está comendo, na qualidade do que está comendo, né, mas no comportamento alimentar como um todo. Isso é muito preocupante. Eu já atendi alguns pacientes que quando eu passava um arroz com feijão na hora do almoço no lugar do frango com a batata doce, era uma sensação de medo, né? Falava, essa nutricionista está querendo me engordar, mas também ao mesmo tempo, quando via que o resultado era mantido ou até melhorado e a pessoa tinha mais prazer na alimentação, ela se sentia muito aliviada. Então acho que é mais do que repetir o que os outros fazem, né, nas mídias sociais ou por aí, no mundo do fitness que a gente tem hoje, é se perguntar o porquê dessa conduta, né? Por que só frango, né? Ou por que só batata doce? Até mesmo porque batata doce socialmente é uma questão complicada, né? Porque muitas vezes as pessoas são convidadas para festas onde
elas são oferecidas comidas e elas levam a marmita. Exato. E não comem a comida que é oferecida. É uma situação até um pouco estranha, né? Isso é muito. Tanto que as pessoas se fecham no mesmo grupo, né? Então, assim, elas só começam a frequentar casas de pessoas que oferecem aqueles alimentos que elas têm como adequados. E a questão da batata doce, acima de tudo, é que a batata doce é muito fermentativa. Então, a gente não pode ignorar isso. O paciente se refere muito à melhora, né? Fala, nossa, eu sou outra pessoa hoje. Né? Porque tem um incômodo físico, fisiológico mesmo, né? Físico e social do consumo excessivo de batata doce. Então, pode variar a alimentação tranquilamente. Então é isso aí, menos picuinha metabólica, menos foco nos detalhes bioquímicos, que às vezes não tem nada a ver com o que acontece com o paciente na vida real, do corpo inteiro. Exato, pensar no todo, né? Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, Ciência Informa e acesse nosso blog, nosso site www.cienciainforma.com.br. Até a próxima. Até a próxima.